A paz do Senhor, meu querido irmão e querida irmã. Você sente que a tristeza está secando os seus ossos? Sente-se tão sozinho que parece um passarinho solitário num telhado, sem ninguém por perto para te entender? Eu sei que há dias em que a dor na alma é tão forte que o corpo adoece e a vontade de viver desaparece. Mas hoje, Deus trouxe você aqui porque Ele ouviu o seu pensamento. O Salmo 102 é conhecido como a oração do aflito quando desfalece. Ele foi escrito exatamente para este momento em que as suas forças acabaram. Enxugue as lágrimas, porque a Bíblia diz que chegou o tempo determinado de Deus ter misericórdia de você e reconstruir as suas ruínas. Mas antes de orarmos, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante: não é pecado se sentir fraco. Deus não se escandaliza com a sua dor. Ele se inclina para ouvir. O próprio título deste salmo na Bíblia valida o seu sofrimento. Se você precisa de um socorro urgente, se sente que está no fundo do poço, eu convido você a quebrar o silêncio agora. O inimigo quer que você sofra calado, mas nós vamos gritar por socorro. Desça aos comentários e escreva o clamor do versículo 1, que é um pedido simples de quem só precisa ser ouvido. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Ao escrever isso, você está abrindo a porta do seu quarto escuro para a luz de Jesus entrar. E se você precisa de um ombro amigo e de uma família espiritual que não julga, mas acolhe, clique no botão de se inscrever agora mesmo. Aqui, nós oramos uns pelos outros. Ao se inscrever, você garante que todos os dias terá uma palavra de vida para te sustentar. Ative o sininho e vamos juntos transformar esse lamento em testemunho. O Salmo 102 é único no Saltério. Ele traz uma instrução específica no título: Oração do aflito, quando desfalecido, derrama sua queixa perante o Senhor. Isso nos dá permissão para derramar a queixa. Deus não quer que fingimos que está tudo bem, Ele quer a nossa honestidade. O salmista descreve sintomas que hoje chamamos de depressão profunda: insônia, perda de apetite, esqueci-me de comer, dores no corpo, meus ossos queimam, e isolamento social. Mas no meio da escuridão, ele tem um flash de esperança. Ele lembra que Deus é eterno e que existe um tempo determinado para a restauração. É nessa virada que vamos focar a nossa fé hoje. Senhor Deus, Pai de toda consolação, nós entramos na Tua presença arrastando o peso da nossa própria existência. Hoje, não temos palavras bonitas, nem teologia complexa. Temos apenas um grito preso na garganta. Como salmista, nós dizemos: Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Pai, nós confessamos que estamos no limite. As nossas forças acabaram. A nossa fé parece uma chama vacilante prestes a apagar. Por isso, clamamos com a urgência de quem está a afundar: não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Senhor, a pior dor não é a da doença, nem a da dívida. A pior dor é sentir que o Senhor virou o rosto. É o silêncio do céu. É orar e sentir que estamos a falar com as paredes. Por favor, Pai, olha para nós. Inclina os Teus ouvidos para o chão, onde estamos caídos. A Tua palavra diz: no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Nós pedimos pressa, Senhor. Sabemos que o Teu tempo é perfeito, mas a nossa carne é fraca. A dor é intensa demais para esperar. Socorre-nos depressa, antes que a nossa esperança morra. Socorre-nos depressa, porque a angústia está a apertar o nosso peito de uma forma que não conseguimos explicar. A Tua palavra descreve exatamente o que sentimos: porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Meu Deus, Tu sabes o que é isso. Tu vês a inflamação no nosso corpo causada pelo estresse. Tu vês a fibromialgia, as dores nas costas, a enxaqueca constante, o cansaço crônico que nenhuma noite de sono resolve. A tristeza entrou na nossa alma e inflamou os nossos ossos. Sentimos o corpo queimar de febre emocional. Senhor, cura a nossa estrutura física que foi abalada pela dor emocional. Nós oramos por todos que estão a fazer exames médicos e os doutores não encontram nada, mas a dor é real. É a dor da alma gritando no corpo. Toca agora, Espírito Santo, na nossa medula. Toca nas nossas articulações. Apaga esse fogo de dor que nos consome. O salmista continua: o meu coração está ferido e seco como a erva. Pai, é assim que nos sentimos, secos. Secos de alegria.
secos de sonhos, secos de vontade de viver. O coração que antes era um jardim verdejante agora parece um deserto estéril. A depressão sugou a nossa vitalidade. E o sintoma mais cruel aparece, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Senhor, nós trazemos diante de Ti a falta de apetite pela vida. Trazemos a anedonia, essa incapacidade de sentir prazer nas coisas simples. A comida não tem gosto. O sorriso dos filhos não traz alegria. O sol brilha, mas para nós o dia continua cinza. Nós oramos agora contra esse espírito de morte que tenta nos convencer a parar de nutrir a vida. Nós repreendemos a anorexia espiritual e emocional. Espírito Santo, devolve o sabor. Devolve o gosto pelo pão. Devolve a vontade de levantar da cama, tomar um banho e ver o dia. O versículo 5 diz: por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Pai, Tu vês o nosso emagrecimento, ou o nosso ganho de peso descontrolado. Tu vês como o nosso corpo está a reagir ao luto e à perda. Tu ouves o nosso gemido na madrugada, aquele choro abafado no travesseiro para ninguém ouvir. Nós Te apresentamos a nossa fragilidade. Não somos super-heróis. Somos pó. E, porque somos frágeis, precisamos de um Deus forte. Não nos deixes definhar até o fim. Não nos deixes desaparecer. Senhor, nós estendemos as nossas mãos trêmulas para Ti. Se o nosso coração está ferido, Tu és o médico dos médicos. Se está seco como a erva, Tu és a água da vida. Rega-nos de novo, não com a água da chuva, mas com o orvalho da Tua graça. Faz reviver o que morreu dentro de nós. Nós não queremos apenas alívio, queremos cura. Cura a raiz dessa amargura. Cura a memória desse trauma que fez o nosso coração secar. Cura a rejeição que fez os nossos ossos doerem. Nós admitimos, estamos doentes, estamos fracos, estamos desfalecidos. Mas estamos no lugar certo, aos Teus pés. E sabemos que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Ouve o nosso gemido, ó Pai, e transforma-o num suspiro de alívio. Senhor Deus, companheiro fiel dos solitários, nós continuamos a derramar a nossa queixa. A Tua palavra usa imagens que rasgam o nosso coração, porque elas espelham exatamente como nos sentimos por dentro. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Pai, o pelicano e a coruja são aves que vivem em lugares desolados, longe do convívio, no meio do que foi destruído. É assim que muitos de nós se sentem hoje, vivendo no meio das ruínas. Ruínas de um casamento que acabou. Ruínas de uma empresa que faliu. Ruínas de uma família que se desfez. Nós olhamos ao redor e só vemos escombros do passado. Sentimos-nos deslocados, estranhos no ninho, como se ninguém falasse a nossa língua, como se ninguém entendesse a nossa dor. O texto diz: vigio, e sou como o pardal solitário no telhado. Senhor, aqui está o retrato da nossa insônia e da nossa vulnerabilidade. Nós vigiamos a noite toda. O sono foge. A mente não desliga. Ficamos acordados, olhando para o teto, sentindo-nos pequenos e indefesos como um passarinho sozinho na imensidão da noite. Nós oramos agora por cada pessoa que enfrenta a madrugada sozinha. A madrugada é cruel, Senhor. É a hora em que a saudade aperta, em que o medo cresce. Nós pedimos, faz companhia ao pardal solitário. Envia o Teu Espírito Santo para pousar ao nosso lado nesse telhado frio. Mostra-nos que nunca estamos sós, pois o Senhor não dorme. O lamento continua, os meus inimigos me afrontam todo dia, os que se enfurecem contra mim juram por mim. Pai, além da dor interna, temos a pressão externa. Existem pessoas que parecem ter prazer no nosso sofrimento. Pessoas que zombam da nossa queda, que fazem fofoca sobre a nossa situação. Isso dói, Senhor. Dói ver quem chamávamos de amigo se tornar acusador. Nós Te entregamos essa perseguição. Não temos forças para nos defender. Não temos ânimo para brigar. Defende-nos, Senhor. Fecha a boca dos que se alegram com a nossa desgraça. E então, o salmista descreve a sua dieta de tristeza. Porquanto tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida.
Meu Deus, que frase pesada! Comer cinza significa alimentar-se do luto, alimentar-se do que já queimou e acabou. Misturar a bebida com lágrimas significa que não há um momento de alegria. Até a hora de beber água é hora de chorar. Nós oramos contra a depressão profunda que tirou o sabor da vida. Senhor, nós estamos a beber as nossas próprias lágrimas há muito tempo. O cálice está cheio. Nós clamamos: muda a nossa bebida. Dá-nos o vinho da alegria. Tira esse gosto de cinza da nossa boca. Nós não fomos criados para viver de luto eterno. Mas a parte mais difícil de orar, Senhor, é o versículo 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arremessaste. Pai, aqui está a nossa queixa mais honesta. Nós sentimos que foi o Senhor quem fez isso. Sentimos que o Senhor nos levantou no passado, nos deu família, nos deu emprego, nos deu sonhos, só para depois nos arremessar no chão com violência. Nós nos sentimos rejeitados por ti. Sentimos como se fossemos um brinquedo quebrado que o Senhor jogou fora. Por quê, Senhor? Por que me deste para depois tirar? Por que permitiste que eu chegasse tão alto para cair tão feio? Nós trazemos essa mágoa diante de ti. Não queremos esconder que estamos chateados contigo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que só tu podes nos curar. Se foi a tua mão que permitiu a queda, é a tua mão que pode nos levantar. O versículo 11 diz: os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me seco. Pai, sentimos que o nosso tempo está a acabar. Sentimos que a noite está a chegar e a nossa vida está a murchar. Mas nós nos recusamos a terminar a história aqui. Nós recusamos aceitar que a solidão e a cinza sejam o nosso fim. Nós estamos no deserto, sim, mas o Senhor é o Deus que faz brotar rios no deserto. Nós estamos nas ruínas, sim, mas o Senhor é o Deus reconstrutor. Nós abraçamos a nossa solidão agora e a transformamos em solitude, um encontro exclusivo contigo. Se todos foram embora, ficamos só nós e o Senhor. E isso basta. Enche o nosso quarto vazio com a tua glória. Enxuga o rosto desse pardal solitário e coloca um novo cântico no seu bico. Nós cremos que a nossa companhia celestial é maior do que qualquer multidão terrena. Senhor Deus eterno, até agora nós derramamos a nossa queixa e mostramos as nossas feridas. Mas, no meio do nosso desespero, a tua palavra brilha como um farol na escuridão e nos faz declarar: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Aleluia! Pai, tudo na nossa vida pode estar desmoronando. A saúde pode falhar, o dinheiro pode acabar, os amigos podem ir embora, mas tu permaneces. A nossa dor é passageira, mas o nosso Deus é eterno. Nós firmamos os nossos pés nessa rocha. O Senhor não está em crise. O Senhor não está deprimido. O Senhor não está confuso. E, porque o Senhor está firme no trono, nós temos esperança de que a nossa vida vai se estabilizar. E agora, Senhor, nós ativamos a profecia mais aguardada deste salmo. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Meu Deus, nós recebemos essa palavra como um decreto de libertação. Nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa saúde. O tempo determinado já chegou. Houve um tempo para chorar, houve um tempo para sofrer, houve um tempo para se sentir sozinho. Mas esse tempo acabou. O relógio de Deus badalou a hora da misericórdia. Senhor, nós cremos no Kairos, no tempo oportuno de Deus. Não é um dia quem sabe, é agora. Nós profetizamos o fim da estação da angústia e o início da estação do favor. Levanta-te, Senhor. Quando tu te levantas, os inimigos se dispersam. Quando tu te levantas, a doença recua. Quando tu te levantas, a depressão tem que largar a nossa mente. Nós clamamos pela tua intervenção direta e imediata. O versículo 14 diz algo lindo sobre as nossas ruínas. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó. Pai, nós olhamos para a nossa vida e vemos pedras quebradas e pó. Vemos os cacos dos nossos sonhos. Para o mundo, isso é lixo. Mas para ti, e para nós que te amamos, essas pedras ainda têm valor. Nós oramos pela reconstrução. Senhor,
Tem piedade do nosso pó. Pega os restos do que sobrou do nosso casamento e reconstrói. Pega o pó da nossa dignidade perdida e sopra vida de novo. Nós não vamos jogar fora nossa história. Nós vamos ver o Senhor reedificar a nossa Sião pessoal. Onde havia ruína, haverá um palácio de testemunho. A tua palavra garante: quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Pai, nós entendemos o propósito de tudo isso. A nossa restauração não é apenas para o nosso conforto, é para a tua glória. Quando as pessoas virem quem estava comendo cinza ser levantado e honrado, elas terão que temer o nome do Senhor. A nossa volta por cima será a maior pregação que a nossa família já ouviu. Senhor, prepara o palco. O mundo viu a nossa vergonha, agora o mundo verá a tua glória na nossa vida. Nós não seremos conhecidos como os coitadinhos, seremos conhecidos como os monumentos da graça de Deus. E o Senhor fecha este bloco com uma promessa de carinho extremo. Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Pai, a palavra original aqui é o despojado, aquele que foi roubado de tudo, que está nu. É assim que nos sentimos, sem recursos, sem argumentos, sem nada a oferecer. Mas o Senhor diz que não desprezará a oração de quem não tem nada. Pelo contrário, essa é a oração que tu mais valorizas. A oração do rico e do autossuficiente pode até esperar, mas a oração do desamparado fura a fila do céu. Nós nos agarramos a isso. Senhor, nós somos os desamparados que confiam em Ti. Não temos plano B. Não temos pistolão. Não temos dinheiro para comprar a cura. Só temos a Ti. E isso é o suficiente. Atende-nos, Senhor. O tempo chegou. O pó vai virar estrutura. A cinza vai virar beleza. O choro vai virar riso. Nós tomamos posse do nosso calendário divino. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia em que Deus se levanta a nosso favor. Senhor, nosso libertador, entramos agora na sala de audiência do universo. A tua palavra nos traz uma imagem poderosa de como tu operas, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra. Pai, que conforto saber que não estamos esquecidos num canto escuro do universo. Os teus olhos, que são como chama de fogo, estão a escanear a terra agora. Tu não estás apenas a olhar para os palácios e para os felizes, tu estás a olhar para as prisões. O versículo diz que o Senhor olha para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Meu Deus, nós clamamos por essa liberdade agora. Existem muitos de nós que estão presos, não atrás de grades de ferro, mas atrás de grades emocionais e espirituais. Nós oramos pelos presos da mente. Senhor, solta aqueles que estão encarcerados na depressão severa. Aqueles que não conseguem ver cor na vida. Aqueles que acordam e dormem com uma nuvem negra sobre a cabeça. O Senhor ouve o gemido deles. Ouve o pedido de socorro que muitas vezes nem sai da boca. Quebra as correntes da angústia química e espiritual. Nós oramos pelos presos dos vícios. Pai, tu vês aquele que quer parar, mas não consegue. O gemido do viciado que chora depois da recaída. Aquele que está preso à pornografia, ao álcool, às drogas, ao jogo. Ele se sente um escravo, sentenciado a destruir a própria vida. Mas o Senhor veio para soltar. Nós repreendemos a força desse vício. Declaramos que as algemas estão quebradas pelo poder do sangue de Jesus. Nós oramos pelos presos das dívidas. Senhor, a dívida é uma prisão terrível. Ela rouba o sono, rouba a dignidade, rouba a paz da família. Existem pessoas aqui que se sentem sentenciadas à morte financeira, sem ver saída, pensando em fazer loucuras. Nós clamamos, abre a porta do cárcere. Envia a provisão sobrenatural. Envia a sabedoria para negociar. Revoga essa sentença de falência. E, Senhor, nós oramos com temor e tremor pelos sentenciados à morte. Talvez haja alguém aqui com um diagnóstico médico terminal. O doutor deu um prazo, assinou a sentença. Mas a última palavra é tua. Tu és o juiz que pode rasgar a sentença de morte e dar uma nova certidão de vida. E oramos também por aqueles que deram a si mesmos uma sentença de morte,
aqueles que estão lutando contra pensamentos de suicídio. Espírito de morte, nós te expulsamos agora. Você não tem autoridade sobre esta vida. Solta a mente deste Filho de Deus. Nós profetizamos vida, e vida em abundância. Ninguém vai desistir aqui. Ninguém vai abreviar os seus dias. O texto diz que isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pai, o que o Senhor vai fazer hoje não é só para nós, é para deixar registrado na história da nossa família. Nós queremos ser o testemunho vivo para os nossos filhos e netos. Queremos poder sentar com eles no futuro e dizer: eu estava preso, eu estava condenado, eu não tinha saída, mas Deus olhou do céu e me soltou. Nós profetizamos que a próxima geração não herdará as nossas prisões, herdará a nossa liberdade. Os nossos filhos não herdarão a depressão, herdarão o louvor. Não herdarão o vício, herdarão a unção. Senhor, ouve o barulho das correntes caindo agora no mundo espiritual. Onde havia opressão, declaramos liberdade. Onde havia peso, declaramos leveza. Onde havia sentença de fim, declaramos um novo começo. Nós visualizamos a porta da cela se abrindo. Assim como o anjo soltou Pedro da prisão enquanto a igreja orava, o Senhor está nos soltando enquanto nós oramos. Nós saímos. Saímos do quarto escuro. Saímos da vergonha. Saímos do medo. E o motivo da nossa liberdade está no versículo 21, para anunciarem em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém. Nós não somos libertos para voltar ao pecado, somos libertos para anunciar o teu nome. A nossa boca, que antes só gemia de dor, agora vai se encher de testemunhos. Nós seremos os maiores propagadores da tua graça. Obrigado, Senhor, porque não somos mais prisioneiros da dor. Somos prisioneiros da esperança. Somos livres para te adorar. Amém. Senhor Deus, o ancião de dias, chegamos ao final desta oração com os olhos fixos na tua eternidade. O salmista começou falando que os dias dele eram como fumaça, e agora ele diz: abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Pai, nós reconhecemos a nossa fragilidade. A vida é curta. Sentimos o tempo a passar rápido demais. Às vezes, olhamos no espelho e vemos as marcas do cansaço, os cabelos brancos, a força que não é mais a mesma de quando éramos jovens. Sentimos medo de não dar tempo de fazer tudo, medo de partir e deixar coisas inacabadas. Mas é nesse momento de fraqueza humana que nós nos agarramos à tua força divina. Nós dizemos como salmista: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Senhor, nós pedimos vida, não nos recolhas antes da hora. Dá-nos tempo para cumprir o nosso propósito. Dá-nos tempo para ver os nossos filhos crescerem. Dá-nos tempo para ver as tuas promessas se cumprirem na terra. Nós meditamos agora na diferença entre nós e o mundo, e tu. A palavra diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Ó Deus, que segurança isso nos traz! Tudo o que nos preocupa hoje vai perecer. A crise econômica vai perecer. A doença vai perecer. Os governos vão perecer. Até as montanhas vão mudar. Mas tu permaneces. Tu és a nossa constante. Tu és a rocha que não sai do lugar. Se tudo ao nosso redor desmoronar, nós não caímos, porque estamos segurando na mão daquele que é imutável. O Senhor usa uma imagem linda. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Pai, o universo para ti é como uma roupa que se troca. Quando esta terra estiver velha e gasta de tanto pecado e sofrimento, o Senhor vai dobrá-la e trocá-la por novos céus e nova terra. Isso nos ensina que a nossa dor atual é apenas uma roupa velha. Está apertada, está rasgada, está suja de cinzas. Mas o Senhor vai trocar essa roupa. O Senhor vai nos vestir de glória. O Senhor vai nos vestir de imortalidade. A nossa angústia tem data de validade, mas a tua alegria é eterna. Tu dizes: mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Senhor, tu és o mesmo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está aqui.
O mesmo Jesus que curou o cego em Jericó está aqui. Tu não mudaste. O teu poder não envelheceu. A tua misericórdia não caducou. Nós confiamos no teu caráter imutável. E por fim, Senhor, recebemos a promessa que acalma o coração de qualquer pai e mãe. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência se firmará perante ti. Aleluia! Aqui está a nossa maior vitória. O inimigo tentou nos dizer que a nossa depressão ia destruir a nossa família. Ele tentou dizer que o nosso fim seria triste e que os nossos filhos ficariam desamparados. Mentira! A profecia é clara. Os nossos filhos continuarão. Eles não vão parar onde nós paramos. Eles vão avançar. Eles vão continuar a obra. Eles vão continuar a fé. Mesmo quando nós partirmos para a tua glória, a nossa descendência estará firmada perante ti. Senhor, nós consagramos o futuro da nossa linhagem. Se nós comemos cinzas, eles comerão o melhor da terra. Se nós fomos como pardais solitários, eles serão como águias que voam em bando. A nossa dor de hoje está pagando o preço da vitória de amanhã. Nós descansamos nessa certeza. A nossa vida está segura nas mãos do Deus eterno. O tempo determinado chegou. A solidão acabou. A prisão se abriu. E a nossa casa está firmada na rocha dos séculos. Obrigado, Senhor, por ouvires a oração do aflito. Nós entramos aqui chorando, mas saímos fortalecidos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Respire fundo agora. Sente como o ar ficou mais leve. Você acabou de fazer a oração mais honesta da sua vida. Você derramou a sua queixa, mas Deus derramou a graça dele. Lembre-se disto. O Salmo 102 começa com choro, mas termina com certeza. A certeza de que Deus permanece e de que a sua família vai continuar. A sua dor não é o ponto final da sua história. É apenas uma vírgula antes da grande virada. Saia deste momento sabendo que o tempo determinado de favor já começou a contar no relógio de Deus. As ruínas serão reconstruídas. A solidão foi preenchida pela presença do Eterno. Fique em paz, pois o Senhor ouviu o seu coração. Agora, você tem uma missão de resgate. O mundo está cheio de pardais solitários, pessoas trancadas na depressão, achando que Deus as esqueceu. Você pode ser a resposta para elas. Compartilhe este vídeo agora com alguém que está sofrendo, alguém que perdeu a esperança. Seja a mão de Deus estendida. Se esta oração tocou seu coração e aliviou a sua alma, deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a levar este consolo a quem está pesquisando por socorro na madrugada. E, para selar a sua vitória, declare a nossa frase de esperança nos comentários. O meu tempo determinado chegou. Para continuar a fortalecer o seu espírito, eu recomendo que você ouça a oração que fala sobre o Deus que caminha conosco no vale da sombra da morte. É o abraço que você precisa agora. Clique e vamos continuar juntos. Deus te abençoe.